Bom dia a todos, queridos irmãos. Estamos hoje aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Nacional do Amor, realizando um pequeno debate sobre o chamado de Moisés. Temos aqui o primeiro grupo, onde temos o nosso pastor Souza. Aqui o segundo grupo, nosso querido evangelista aqui. E temos aqui também terceiro grupo aqui, a pastora. Pronto. E eu aqui, o pastor, né? Deixa eu virar aqui também. Pronto. Ixi, assim, melhorou. Pronto. Na escola de hoje, Escola Bíblica Dominical, o chamado, êxito 3, o chamado de suas desculpas, foi sobre Moisés. O irmão Alex falou que ele foi covarde, ele vê Deus como um Deus minúsculo e acreditava no que via. A Aurenia, ela disse que Deus chama e Deus capacita. E a pastora disse que achou que ele viu a coisa como grandiosa e ele se sentiu impotente, porque o nosso querido irmão evangelista também falou que, complementando, que além disso, ele ia enfrentar Faraó e o povo, né? Então foi uma coisa legal mesmo. Então hoje é a nossa escola bíblica. Começa fazendo a primeira pergunta para esse grupo. Algum dos senhores aqui tem a mesma visão ou alguma coisa contra sobre a exposição que os nossos alunos colocaram ali? Diga aí, minha querida. Eu acho que Moisés não considerava o Deus minúsculo, senão assim mesmo. Ele mesmo se sentia minúsculo para o que Deus estava encomendando para ele. Olha só, muito bem a visão dela. Ele, segundo a nossa querida irmã Grendel, disse o seguinte, que ele não tinha uma visão de um Deus minúsculo, mas ele mesmo se sentia minúsculo. Muito bem. Ok, mais alguém tem alguma posição aí? Não, né? Vamos passar agora para este outro grupo aqui. Meus queridos, alguns dos senhores têm alguma visão contrária àquela? Se tiver, expõe. Se não, cale-se. Senhor Evandro? Não? Ele não era covarde. Não era covarde. Baseado em que tese, fatos, comprovado nesse tribunal, você vai dizer que ele não era covarde? Porque se Deus me chamou, então, ele não tinha muita intimidade ainda com o Senhor, né? Uhum. Aí ele passou a ter devido daquele momento que o anjo falou, aí ele começou a ter mais confiança em Deus. Olha aí, muito bem. Muito bem, mais alguém tem alguma posição? Irmão Johnny, o que é que você acha aí, irmão Johnny? Você concorda, discorda? Concordo também com a Grendel, desculpa, que não é que Moisés sentia que Deus era minúsculo, mas sim que ele era minúsculo mediante aquilo que Deus estava para ele. Aquela grande obra. Justamente. Isso. Então há uma junção do pensamento de vocês com a da nossa pastora ali, pastor Irani. E aproveitando a oportunidade, voltando-se para este grupo, gostaria de saber dos irmãos se tem alguma visão contraditória sobre, ou se alguém também quer mudar de opinião. Eu queria expor minha réplica, por favor. Vá lá. Pronto. A minha réplica é o seguinte: por que ele era covarde? Né? Porque ele foi criado na lei e foi criado sobre os deuses de Faraó e de sua família. Correto? Ok. Ele não tinha a experiência hebraica, nem era monoteísta. Né? Então, pronto. Por isso, por conta do chamado e por conta do não saber a que Deus ou o que Deus era capaz de fazer, ele se achou, ele se viu covarde, né, como homem para efetuar aquilo que Deus tinha proposto para ele ali naquele momento na sarçadeira. Ok. E um Deus com D minúsculo também voltando à prática
né, do conhecimento do Deus verdadeiro, né, do Deus hebraico, que ele não tinha. Por conta disso, ele tinha um leve, né, conhecimento por conta de ser amamentado pela sua mãe, que até outrora ele não conhecia como sua mãe verdadeira, só como uma ama de leite, né? Então ele tinha esse conhecimento de um Deus, mas um Deus com D minúsculo, de fazer somente minúsculas coisas. Amém. Vamos dar uma pausa aqui para organizar o povo. Mais um falante. O irmão Coelho. Segundo a história de Moisés, né? Moisés ele foi criado até uma certa idade pela mãe dele. Deixa eu fazer só uma pergunta, irmão. Eu gostaria que você respondesse em cima do que está escrito ou dessa sua visão, mas que não confrontasse uma tríplica. Não, é dentro dessa visão aí que eu vou chegar lá. Ok. Exatamente, porque ele disse que era covarde, ele disse que não conhecia Deus. É exatamente isso que eu vou responder. Ok. Primeiro, ele foi criado até uma certa idade, ele foi criado pela mãe dele, ele foi educado. Ele sabia da história do povo dele. Até uma certa idade ele teve essa oportunidade de conhecer. E a questão, ele não foi covarde, porque ele se via, né, que ele... Eu vou formar outro grupo. Eu não sou nada. Como é que eu vou enfrentar um faraó, o senhor de duas terras, um exército com tudo? Ele se achou impotente perante, né, aquela situação, mas ele não foi covarde. Ok. Vou dar uma pausa aqui, gente. Voltando à aula, formamos mais um outro grupo ali, de 4. Temos agora 4 grupos, certo? A questão do chamado e suas desculpas. Eu ia deixar para o final, mas eu vou falar logo, que é para que você começar a ler, você começar a despertar a sua visão, ok? A finalidade da escola bíblica dominical é que ela possa nos ensinar sobre a Escritura, para que a gente possa também vivenciar, aprender com os erros e com o que se foi feito de certo. Toda a Bíblia, ela é um livro de lições sobre nossa vida pessoal, sobre nossa vida interpessoal, sobre família, sobre casais. Então ela sempre vai nos ensinar, sempre vai falar conosco. Mas a Bíblia diz assim: errais, Jesus respondeu, errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não se pode conhecer as Escrituras se nós não formos buscar. E a função da escola bíblica é de trazer, justamente aprofundar um pouco mais sobre assuntos da palavra, para que a gente possa crescer sadio, para que a gente não seja enganado, e que a gente também possa ajudar a mostrar ao outro o caminho da verdade, quando às vezes aquele outro está se deslocando de forma errada. Então o que é que acontece, gente? Não podemos esquecer que Moisés foi amamentado pela sua mãe, mas ele não foi, a Bíblia não fala que ele foi doutrinado pela sua mãe, até porque se isso tivesse acontecido, ela seria morta. Podemos dizer assim, que ele deve ter aprendido alguma coisa, mas doutrinado não, porque senão ele já conhecia Deus grande e ele ia confrontar. Vamos conjecturar. Ele ia confrontar o que ele aprendeu com a mãe, sua mãe biológica, com todos os ensinamentos que ele estava tendo do povo de Faraó. E quando confrontasse, já que ele era pequeno, ele ia se manifestar, não ia?
Então iam acabar matando a mãe dele. A gente precisa ser lógico, botar a cabeça para funcionar. Porque uma criança, tudo que ouve, ela também fala. Imagina uma criança aí de 5 anos, 3 anos, aprendendo que só existe um Deus pela mãe biológica e aprendendo pela mãe adotiva, pela família adotiva, que existem vários deuses. Ela ia confrontar pensamentos. Ou não? Com certeza. Então eu descobri que a mãe biológica estaria ensinando ela sobre só um Deus, e ela seria proibida, ou seria afastada, ou seria morta. Ou seria uma sequência: proibida, afasta, ou mata. Pronto. Porque ela não queria nossos deuses. Respeitaria uma cultura, mas afastaria. Então a Bíblia não diz que ela foi afastada. Então essa tese aí, de ela ter sido doutrinada pela mãe biológica, ela já não está praticamente descartada. Outra, Moisés, quando foi chamado, ele conhecia muito bem quem era Jeová. Por quê? Porque nós não podemos esquecer, e também do raciocínio, que quando ele fugiu do Egito, ele passou 40 anos sob a tutela de quem? Do seu sogro. E o seu sogro ensinou ele muito bem quem era Jeová, para depois Jeová se apresentar a ele. Aí sim, ele foi para ali, para aprender, para saber que só existia um Deus. Então ele conhecia sim, porque ele foi doutrinado lá. Lá ele foi passar pela escola bíblica dominical para aprender sobre o que é ser um pastor, sobre o chamado, sobre como cuidar de ovelha. Ele foi todo preparado. E você não pode imaginar que nas noites e noites, durante 40 anos seguidos, ele não se sentou, não ouviu. A forma como aquele povo agia totalmente diferente. Ele foi confrontado. Tudo que ele aprendeu sobre vários deuses do Egito, agora com um único Deus. E aí é onde temos a oportunidade de ser evangelizado e ser doutrinado na fé dos judeus. Foram 40 anos, não foram uma semana. Então, quando ele estava preparado, aí sim, Deus se apresentou ali. Porque Deus o preparou, Deus o capacitou, porque Deus já havia chamado antes de ser nascido. E depois Deus agora ele enviará. Então aí, na visão teológica, ele já sido preparado, sabia que existia um único Deus, estava vivenciando isso na vida dele. Sabia que os outros deuses não eram esses deuses maiúsculo, mas que Deus era Deus maiúsculo sim. Mas mesmo assim ele foi chamado. E agora a gente entra para a sala de aula. Amém? Vamos agora pegar aí a portuguesinha. Vamos começar a ler. Ok? Vamos lá. As desculpas de Moisés, tentando fugir da responsabilidade. Moisés nasceu num momento crítico. O povo dele, os descendentes de Abraão, escolhido para receber grande promessa, estavam sofrendo terrivelmente. Os egípcios dominavam os hebreus com tirania e até matavam os filhos recém-nascidos para controlar o crescimento da nação escrava. A mãe de Moisés escondeu o próprio filho e depois deixou que ele fosse adotado por uma princesa do Egito. Passando todo aquele momento, Moisés agora fugiu, aquela coisa toda, e se encontra com Deus. E Deus diz para ele: olha, Moisés, tenho visto que o meu povo está em sofrimento, a situação está demais, e eu vou te enviar. E ele: opa, peraí, logo eu? Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para me enviar? Né? A pergunta pode sugerir que ele estava se achando impotente. Mas foram 40 anos, né? 40 anos, não foram 40 dias, 40 anos. Eu fico imaginando o momento que ele teve de namoro
conversando sobre Jeová, né? Aprendendo sobre Jeová, aprendendo sobre o Senhor. Nós somos pastores, aprendemos a cuidar de ovelhas e somos também cuidadores de pessoas. Cuidamos da família, cuidamos dos nossos. Nossas leis são essas aqui. Por isso nós somos assim. Durante 40 anos. Ele acabou se enturmando. Se durante 40 anos Moisés tivesse se individualizado, olha, eu estou aqui, vocês estão me ajudando, eu agradeço, mas eu não quero saber nada sobre o Deus de vocês. Eu já tenho os meus deuses. Ele não ficaria lá por muito tempo, porque o povo de Deus se misturava com povos de nações ímpias e idólatras, né? E com certeza ele mesmo ia se incomodar e ia sair, se não fosse expulso. Então, eu acho que não é por aí. Ele aprendeu sobre quem era Deus. Mas ele diz, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés se achava incapaz de poder representar Deus. Ele não fez algum grande discurso para mostrar que Moisés era alguém. Deus implicitamente concordou com Moisés. É verdade, você não é ninguém, mas eu sou o Criador do universo, eu serei contigo. Abra aí a Bíblia, no livro de Gênesis, deixa aberto, gente. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3. E olha aí o versículo de número 2. Ou versículo de número 12. Vamos ver se é isso mesmo. Deus respondeu: eu serei contigo. Então, todos os momentos, quando Deus responde aqui no versículo 12 que seria com ele, Deus agora falou tudo, né? Falou tudo com uma pessoa que durante 40 anos aprendeu sobre quem era Deus. Amém? Muitas pessoas recusam cumprir os papéis que Deus lhe tem dado, porque se julgam incapazes. Olham para outras pessoas mais talentosas e acham desculpa por não fazer a vontade de Deus. O fato é que sempre encontraremos ao nosso redor pessoas mais inteligentes, pessoas mais fortes, mais eloquentes e mais conhecidas. Mas Deus nunca usou tais qualidades para medir seus servos. Entenda bem, Deus usa pessoas mais eloquentes, pessoas mais capacitadas, pessoas mais inteligentes, pessoas mais fortes. Mas isso não é critério para Deus escolher. Ok? Não é critério. É óbvio que se tem uma pessoa que tem mais conhecimento e outra que tem menos, o melhor, o lógico será enviar o que tem mais conhecimento. Mas Deus não usa isso como critério. O critério de Deus é: qual dos dois são fiéis? Ou mais fiel? Porque é a fidelidade em cumprir o chamado, em viver a palavra, que aí sim, esse é o maior critério. Aquele que se doa mais, quer mais. Ah, pastor, mas se o cara é mais eloquente, aí você faz aquilo? Bem, parece que ele foi buscar conhecimento. Bem, foi buscar conhecimento. Mas é preciso estar fundamentado no conhecimento e na espiritualidade. O que direi sobre quem me enviou? Deus respondeu a primeira desculpa e Moisés já ofereceu a segunda. Tudo bem, eu vou lá para falar com o povo sobre a libertação. E eles vão perguntar para mim. Vão querer saber o nome do Deus que me enviou. O que eu direi para eles? Capítulo 3, versículo 13. Os egípcios serviam muitos deuses e os hebreus foram corrompidos pela influência deles. Se
você vê isso, está lá em Josué, né? Quando Josué fala que eles se corromperam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou o que sou. Capítulo 3, versículo 14. Essa foi a descrição, a mesma usada por Jesus em João 8, 24 e 58, em uma afirmação de eternidade de Deus. Ele é e sempre existia, mas ainda Deus usou o nome traduzido na maioria das Bíblias atuais com maiúsculo, Senhor. Esse nome vem do tetragrama ou nome de 4 letras, que são essas 4 aqui: o Y, o H, o W e o H, sem vogais. Ninguém sabe a pronúncia correta deste nome. Alguns sugerem Javé. Alguns séculos depois de Moisés, os judeus acrescentaram vogais e começaram a pronunciar o nome de Jeová. A tradução grega do Antigo Testamento usa a palavra Kyrios, que é traduzida em nossa Bíblia como Senhor. Então Deus disse aqui, ó: Moisés, tu vai. Mas Senhor, o que é que eu vou dizer? Tudo bem, eu vou, mas o que é que eu vou dizer para eles? Tu diz que eu sou. Ou seja, eu sou o Senhor soberano, que existia antes da existência, que tudo criou, tudo formou, e tudo está sob meu domínio. Eles não crerão. Foi a terceira questionamento de Moisés. Deus reconheceu essa preocupação, ela era válida, e ofereceu 3 sinais para confirmar a palavra de Moisés. Aqui Deus pega o cajado, pega a mão e mostra que ele é Deus, e mostra que Deus estava com ele, e que se o povo não quisesse acreditar no meu dos milagres, o povo acreditaria, ok? O povo acreditaria. Alguém sabe me dizer qual é o propósito dos milagres? Alguém poderia me responder? Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregar o meu evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os quê? De acordo com o nosso escritor aqui, Confirmar a palavra, né? o propósito dos milagres é bem explícito pelo contexto, para confirmar a palavra falada. Quando Elias e Eliseu introduziram a época do profeta do Velho Testamento, eles realizaram milagres. Quando Jesus e o apóstolo introduziram o Evangelho, operaram vários sinais. Os milagres deles tinham o mesmo propósito. Amém? Amém. Alguém abre aí no livro de Marcos 16, 19 e 20 e leia.